Show Me the Data, um podcast oferecido pela comunidade DS. Olá, eu sou o Almir e para você, essa é para você que é gestor. Se o clima, que aparentemente é tão caótico, pode ser previsto com ciência de dados, imagine o que pode ser feito pela sua empresa. Boa! Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Rayane, mas podem me chamar de Rai. E eu acredito que a criatividade também é importante quando falamos sobre ciência de dados. Legal. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao novo episódio de podcast Show Me the Data. Esse podcast é oferecido pela comunidade DS, onde o Megan, que não está presente, a Rai e eu, traremos discussões relevantes para o mundo dos dados através de especialistas e também de pessoas como a gente, que estão começando nessa área. Nessa noite, hoje à noite, para nós que estamos gravando, a gente vai receber a Mazili Lopes. Lopes é meu sobrenome que meu. A Mazili, ela é licenciada em Geografia, graduada em Engenharia Florestal, tem doutorado em Políticas Públicas Comparadas e tem um pós-doutorado em Ecologia Humana e Gestão e outro no programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia e Inovação Agropecuária. A mulher é uma máquina de estudar, hein? Não para! Antes da gente te apresentar aqui, Amazile, de fazer as perguntas, a gente vai com as nossas 3 perguntas clássicas aqui, que é: você prefere Python ou R? Você come coxinha pela ponta ou pela base? E se para você é biscoito ou bolacha? Bom, então vamos lá para a primeira. É Python. Boa! Segundo, gente, eu não como coxinha. Aí eu vou ficar devendo essa para vocês. Mas você não come coxinha porque você não gosta ou porque você é vegetariana? Porque eu não ligo. Eu não ligo para coxinha. Geralmente eu não como salgado, salgadinho, coisa mais rara que tem. Caraca, isso aí foi contra todas as nossas expectativas. Será que pode terminar por aqui? Impossível não gostar de coxinha. Gente, e para vocês terem uma ideia, refrigerante desde 2011 que eu não coloco na boca. Então, olha, o salgadinho está quase por aí também. Então, quando eu comia, nem me lembro mais. Caraca! E, gente, é biscoito. Esse negócio de bolacha, para mim, só quando eu era muito pequena, eu escutava meu pai falar bolacha de água e sal. Depois disso, só com vocês mesmo, quando eu ouço vocês. Amazile, você tem dupla cidadania, né? Mas você é brasileira ou você é espanhola? Eu nasci no Rio, tá? Nasci no Rio de Janeiro, e a minha cidadania é espanhola. Então, aproveitando o gancho, o seu Lopes é com S e o meu é com Z e com acento agudo no O. Por isso, o espanhol, né, da minha mãe, que ela que era espanhola. Mas os meus descendentes são espanhóis também. Então aquele negócio, né? Cartório, o cartório mudou, sim. portuguesar. Meus bisavós eram espanhóis. Tão bonito. A minha mãe era do Principado de Astúrias, que fica a norte da Espanha. Olha, temos legal. Uma nobre, hein? Que isso? Principado de Astúrias. Princesa Mazili. Princesa Mazili. Sou uma súdita e olhe lá. Bom, Amazili, a gente agradece muito sua presença hoje. E, assim, conta um pouco pra gente da sua trajetória, de quem é você. Bom, antes de mais nada, agradeço o convite. Vocês já perceberam que eu gosto muito de estudar, né? Então... tá no time. E aí eu fico muito feliz que eu percebi isso daí muito forte nas pessoas da comunidade de ciência de dados em geral. Se a gente não gostar de estudar, se não for uma questão intrínseca a nós, não tem como a gente levar
a ciência de dados à frente, né? Sim. E aí, para falar um pouco de mim, eu sou carioca, gosto muito de praia, gosto das montanhas também. Eu moro na região serrana do Rio de Janeiro atualmente. Aqui Legal. agora está 14 graus, gente, por isso que eu estou Nossa Senhora. e chuva direto, sendo que eu gosto mais de praia do que das montanhas. Confesso para vocês, sendo que, como carioca, a gente tem o mar à frente e as montanhas atrás, né? Uhum. Então, gosto muito de ler. E a questão dos dados, eu entendo que me acompanha desde sempre, porque quando eu era criança, eu via nos jornais gráficos, Uhum. tabelas, e sempre me encantou. E eu sou engenheira por formação, sou engenheira florestal, então, independente Legal. das engenharias, sempre tem essa questão da análise muito forte, e a Uhum. questão dos gráficos, a questão sempre de análise, sempre me acompanhou na minha vida profissional. Nossa, legal. Sendo que, quando eu me formei, a área ambiental, como hoje, também não estava muito forte. E aí eu fiz administração, fiz especialização em administração e economia. E durante muitos anos eu fui consultora do Sebrae Nacional. Então, eu viajei pelo Brasil inteiro, tá? Dando palestras, seminários e cursos, tanto na área de programas de qualidade total, aumento de produtividade. E aí, quando foi final de 2007, eu resolvo voltar para a área ambiental. Politicamente, estava muito mais favorável para a área de meio ambiente. E aí, então, eu volto a atuar na área ambiental, na gestão municipal. Depois eu fui para o Estado, para o governo estadual. Ao mesmo tempo, fazia o meu doutorado, não tenho mestrado. Nossa. Tá? Fui direto para o doutorado. A legislação assim o permite em determinados casos. Uhum. E não aconselho ninguém trabalhar, fazer doutorado e ser mestrado, tá, gente? Não sigam o meu exemplo. E depois eu fiz um pós-doutorado para me aperfeiçoar, resolvi ir para a Bahia, fui morar com uma comunidade no interior da Bahia para fazer o meu segundo pós-doutorado. Depois volto novamente para o estado do Rio de Janeiro. E no final de 2019 eu pensei, até pela questão política que a gente está na área ambiental, falei assim, não, eu quero ver uma outra coisa. Já mudei tantas vezes de área. E aí fui pesquisando, procurando, e eu vi a questão da ciência de dados. Né? Sempre gostei muito de dados, estatística. E aí eu comecei a procurar, comecei a fazer cursos, e aí encontrei a comunidade de Data Science. Né? Primeiro pela internet, com Megaron, né? Aí não sei se ele ainda vende o Data Science em produção separadamente, mas primeiro comprei o Data Science produção. Ainda vende. E aí eu gostei da proposta dele, eu falei assim, agora eu vou entrar na comunidade Data Science. E aí foi agora, a partir de abril, que eu comecei assim com mais... me aprofundar mais. Né? Mas um pouco de mim. Nos trabalhos, né, a gente, em várias profissões, várias coisas que a gente faz no dia a dia, dentro do que a gente aplica, a gente sempre tem os dados ali por perto, né? A gente acaba trabalhando com dados, mas muitas vezes nem se dá conta, né? Só quando a gente vai para uma formação mais específica,
é que a gente começa a enxergar o poder daquilo e que às vezes a gente já até pratica algumas coisas que é ensinado, por exemplo, em ciência de dados. Quando foi que você sentiu, né, e como foi para você começar a aplicar os conhecimentos mesmo da ciência de dados, a estatística, algoritmos, a extração de dados, análise de dados, no que você já tinha como profissão, no seu trabalho do dia a dia? Eu já trabalhava com pesquisa qualitativa de dados, né? Então, isso daí já tem, desde 2007, pesquisa qualitativa. O engenheiro, por si só, ele utiliza muito a estatística, né? Então, isso daí eu já utilizava. Agora, algoritmos, programação, vou falar de algoritmos. De uma forma bem simplista, a questão do algoritmo é você quebrar um problema em porções cada vez menores para simplificá-lo. E isso, quando a gente trabalha com ISO 9000, ISO 14000, que foi há anos atrás que eu trabalhava com isso, quando a gente faz treinamento em empresas, explica isso para os empresários, para os colaboradores, a gente também faz a receitinha de bolo, vamos dizer assim, como para eles entenderem como é que tem que ser o processo dentro das empresas. Sim. Agora, programar, para mim, foi uma novidade. Tá? Para mim, a programação é que foi o X da questão, porque assim, eu nunca me imaginei programando. Estou sendo assim, bem direta com vocês. E aí, quando foi final de 2019, eu falei assim, bom, agora está tudo em programação, vou ter que, né? Aprender, né? Reinventar. Vou ter que aprender. E assim, para minha surpresa, o Python é uma linguagem que eu considerei simples. Né? E assim, eu realmente gostei, né? E para mim não foi... Para minha surpresa, hoje eu programo. Se alguém me falasse isso há 3 anos atrás, eu ia falar que não. E aí, pegando, tá, Almiro, o que você colocou, né? Como é que essa questão no meu dia a dia, né? Como profissional, então, a análise quantitativa de dados, né? Eu acho que é como muitas empresas no país ainda tem, que é o Excel. Né? A gente tem que lembrar que o Excel verdade. é uma ferramenta. E eu, nos últimos anos, eu trabalhei na gestão municipal estadual. Então, planilhas de Excel são muito utilizadas também, né, na área federal governamental. também. Sim. Né? Empresa grande também. E aí é que tem muitas com problema, né, de fazer essa transição, né? Então, eu comecei assim, né? Excel, né? E aí, a partir daí, por vontade própria, não que alguém pedisse na gestão pública para que eu fizesse, comecei a utilizar Python, tá? Dentro dessas planilhas para me facilitar, de uma forma muito simples, ok? E a questão também do Power BI, que então o Power BI ele tem uma fácil visualização, né? Integra muito bem, então... né? Sim. Integra muito bem com o Excel, né? Exatamente. Então, não porque houve demanda dentro dos meus pares, mas que para eu treinar e trabalhar, então eu comecei dessa forma, tá? E aí, de forma independente, no meu dia a dia, nas minhas horas vagas, né, na comunidade Data Science, fazendo, né, o que a gente
tem lá dos Uhum. exercícios, dos PAs, né? Que são os planos dos Sim. alunos, que a gente vai treinando. E você falou um pouquinho sobre a pesquisa qualitativa. Assim, você poderia explicar um pouquinho para quem não conhece, porque eu acho que muita gente vê só números, né? Como é que seria essa aplicação em ciência de dados? E como você vê hoje em dia essa aplicação? A pesquisa qualitativa, eu entendo que muitas vezes, tá? A gente, no nosso dia a dia, a gente até sem pensar, a gente tem muito da questão das nossas opiniões. Uhum. E aí a gente não pode confundir as nossas opiniões com a pesquisa qualitativa. Verdade. E por que Acontece eu muito. falo isso? E por que eu falo isso? Quem trabalha com pesquisa qualitativa, uma das ferramentas que existem é, por exemplo, as entrevistas, Uhum. tá? Como a gente está fazendo aqui. E muitas vezes existe o viés. As pessoas, Uhum. né, Com certeza. começam na pesquisa qualitativa, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, a gente tem que ter muito critério. E aí, então, respondendo a sua pergunta, a pesquisa qualitativa é para a gente responder determinadas questões, tá? Através de questionários, Uhum. através de entrevistas, através de estudos de caso. Então, um exemplo concreto. Quando eu fiz meu pós-doutorado na Universidade do Estado da Bahia, eu fui para a comunidade, fiz aproximadamente 25 entrevistas com um público determinado que foi escolhido, tá? Uhum. E com determinado objetivo dentro do contexto que eu estava analisando, estudando. Na Sim. pesquisa quantitativa, geralmente é mais fechado, né? Então, as perguntas Uhum. elas são mais fechadas. E, assim, em relação a dados, a gente sabe que a gente trabalha muitas vezes com milhões de Uhum. informações. Não foi como o meu caso lá na Bahia, que foi 25 entrevistas com aproximadamente 8, 10 perguntas abertas, que a Sim. gente deixa a pessoa falar à vontade. Tá? E em relação à análise, existem ferramentas dentro da pesquisa qualitativa, tá? Que Legal. diferem bastante da pesquisa quantitativa, que a gente faz a análise dessas entrevistas ou Uhum. questionários. Tá? Então, é assim. Tem a questão, por exemplo, da observação que a gente faz. Então, na comunidade que eu trabalhei, eu observava muito. E aí a gente Legal. tem, Almir, que ter esse cuidado do viés, como a gente Com estava certeza. conversando. Tá? Isso é muito importante. Teve até um caso recente aí, que bem, não sei se... Eu até publiquei no LinkedIn, de um vídeo do TikTok, de uma menina, acho que de um adolescente, que acabou derrubando milhares de pesquisas nos Estados Unidos. Não sei se vocês chegaram a ver. Não vi, eu Ela acho. Sim. indicou um site de pesquisa que as pessoas respondiam pesquisas voluntariamente e recebiam uma quantia de dinheiro por isso. Só que aquele site ele era baseado não nesse viés de todas as pessoas irem lá somente para ganhar o dinheiro, né? Era feito, né, tinha uma amostra. Então, o que aconteceu? Uhum. Eles poluíram as amostras de quase todas as pesquisas com muita Eita. gente adolescente, que era o público-alvo dela, do TikTok, Ah, que foi lá só para entendi. responder a pesquisa, e muita mulher, então, do sexo feminino, e o nível da faixa etária ali, né, de 26 anos para baixo, poluiu a pesquisa e destruiu, porque muitos projetos eram baseados Sim. nesse site, né, porque ele conseguia pegar de uma forma aleatória.
Então, eles tiveram que paralisar Caraca. diversas pesquisas por conta desse viés. Não, isso daí provavelmente, imagina a questão de valores, né? O Uhum. investimento que foi feito nessa pesquisa e que simplesmente foi destruída por causa dessa situação que você acabou de relatar, né? Não foi nenhuma Que não- coisa proposital, assim, né? De mal Sim, intencionada. Proposital, sim, mas não mal intencionada. Mas, enfim, né? São percalços aí que o cientista tem é que se Sim, precaver ou tentar imaginar que pode ocorrer, né? verdade. verdade. Mas ele, você, normalmente a gente não convida, mas normalmente as pessoas que a gente traz aqui, elas têm uma formação mais de exatas, assim, né? No teu caso, você tem, além da formação em geografia, lógico, tem também engenharia, ok? Mas você tem muito de uma formação voltada mais para o social. Como que você enxerga a ciência de dados para essa área social, para a área pública, governamental, política, essa área que sai um pouco daquela coisa de empresa, lucro, despesa e vai Sim, mais para uma coisa mais social? Como que você enxerga isso? Bom, no meu ponto de vista é fundamental, tanto é que o IBGE está aí para comprovar, né? O verdade. IBGE, ele tem uma importância enorme. A questão que existe, tá, do censo, ela é fundamental para a criação de políticas públicas de acordo com a realidade do Brasil. Tanto Uhum. é que essa questão de não ter sido feito, tá, o censo vai trazer, já está trazendo graves problemas, porque como é que um presidente, um governador, um prefeito e toda a sua equipe vai pensar, tá, sobre que políticas públicas que serão realizadas para o Uhum. nosso país? Educação, saúde, meio ambiente. Então, só com a gente só pensar sobre isso, a gente vê como é que está extremamente ligado, tá, a pesquisa quantitativa com as políticas públicas. Verdade. E o pessoal confunde muito, né? Nesse sentido, assim, de que, tem o dado IBGE, não é muito confiável, com que é assim que a gente pega informação, né? É assim que transforma informação. Então, a gente pega um dado, analisa e transforma em informação. Então, quando você não tem esse dado para analisar, não tem informação. Então, não tem como fazer tudo isso que você citou, né? Não tem como você tomar medidas. A parte ambiental, a gente vê que tá assim, né? Falando como biólogo agora de novo, tá todo mundo, tadinho. Galera, eu juro que eu gosto de biologia. Mas é isso, é uma coisa que você vê que é assustador, não tem outra palavra, porque não tem mais, você não tem o que fazer, porque não tem mais dados dados assim que eu falo, de coleta, você não tem mais incentivo financeiro mesmo falando, então é isso, sem dados não tem informação, o que tem é achismo. E é tão Exatamente. precário que a Concordo gente com não você, tem. Rayane. A gente, por exemplo, você falou de políticas públicas, né? Como que a gente vai aplicar políticas públicas se a gente não tem nada? É tão precário que a gente não sabe nem qual é a população, porque, veja, né? A gente tem como base o último censo. Mas quando foi realizado o último censo? Se não me engano, acho que já tem. 2010, né? Não lembro Foi exatamente, 2010 o mas último. a gente tem muito tempo desde que foi realizado o último censo e nós tivemos uma pandemia que morreu muita gente. Então a gente não sabe dados assim, tipo, conheça seu público. Então, como Sim, que a pessoa sim. vai gerir um país se ele não sabe nem para quem, né? A gente tem uma ideia de quanto seja e tudo mais, mas a gente não tem esses dados, a gente não sabe qual é o impacto disso Uhum. nas classes, né? Classe D, classe E, onde morreu mais gente, qual que é a faixa de população que ainda tem, que predomina, muitas coisas básicas que a gente não tem com isso, né? Isso, e isso é perigoso, né? Pode falar, pode falar. E assim, só complementando, Almir, em relação aos dados da pandemia, a gente tem que lembrar que teve uma fase que o governo federal ele quis mudar a forma estatística, como é que os dados iam ser lançados, como ia ser realizada a Sim. análise.
E aí, então, eu me lembro que pelos, né, próprios veículos de comunicação, como é que foi, os cientistas falaram que isso daí não poderia acontecer, tá? Porque senão todo o trabalho realizado e até a questão de como é que se prepararia, né, a questão do Ministério da Saúde para os dias que iriam vir, como é que isso daí ia ser catastrófico. Então, Sim. mais um exemplo, tá, da importância para as políticas, para a área de saúde, a questão da pesquisa quantitativa de dados. Rayane, você ia falar, né? Eu ia falar justamente sobre isso, de que assim, nesse sentido, o quão perigoso é isso, né? De que, assim, com certeza a gente tem informação que a gente não tem ideia. Então, esses números que a gente vê de pandemia, assim, a gente fala, pô, morreu muita gente. Então, teve todo esse problema aí de estatística, de mudar formas. Então, fora as pessoas que a gente não sabe, né? Então, assim, é perigoso, muito perigoso você trabalhar com essas coisas, assim, né? Imagino eu. Eu trabalhava, assim, com parte biológica, só que era eu que ia coletar meus dados, então, tudo bem. Agora, quando você depende de órgãos que seu dado precisa vir e você não tem o que fazer, é assustador, porque, assim, quão confiável é, né? Nem a sua análise em si, não é questão de análise, é questão de onde está vindo esses dados, o que esses dados, você não sabe, assim. E é um pouco assustador. Até Pode falar. para melhor enfrentamento da pandemia, né? Porque imagine Sim, que a gente não sabe quantas pessoas tem no estado de São Paulo, a gente não sabe quantas pessoas tem no estado do Rio de Janeiro, né? E como que a gente vai fazer a compra ou a produção de vacinas se a gente não sabe nem para quantas pessoas a gente vai ter que fornecer? E é uma informação bem básica. E bem posterior a básico. isso, a gente tem as políticas não só de saúde, mas sociais, econômicas aí para Sim. ser aplicadas depois, e a gente tem dados básicos aí que nós não temos informação, né? E o dado E a menos área de enviesado possível, educação, né? desculpa, Almir. E o dado menos enviesado possível, porque, por Sim. exemplo, dados da pandemia, a gente teve muitos conflitos de interesse, né? Hospitais que não queriam fornecer informação, governos estaduais ou municipais ou federal que interferiam na qualidade da informação. Isso tudo gerou várias distorções aí que, com certeza, se a gente não sabia onde estava, agora a gente menos ainda, né? Para vocês terem uma ideia, eu colaborei na Prefeitura Municipal de Nova Friburgo com uma lei da criação dos bairros de Nova Friburgo. Era a equipe da Secretaria do Meio Ambiente, uma parte da equipe, colaborou com a criação da proposta da lei dos bairros, e aí, então, a gente delimitou os bairros de acordo com a questão histórica e geográfica desses bairros. Aqui a gente está numa área serrana, então a gente tem muitos morros, rios, córregos, e também tem a questão histórica. E aí, então, a gente, através de ferramentas como, por exemplo, a ArcGIS, a gente fez essa delimitação. E aí, o porquê que isso é importante? Um exemplo, a proposta da criação de uma escola em determinado bairro e não em outro. Porque com os dados do IBGE, a gente também se preocupou, tá? De encaixar essa questão dos bairros de uma forma que fossem de acordo com a pesquisa feita pelo IBGE, porque eles têm pequenas unidades que a gente consegue encaixar da maneira que a gente fez o bairro com as unidades Legal. o IBGE analisa, porque a gente também trabalhou em conjunto com o escritório do IBGE que tem aqui no município. Nossa, muito legal. Então, isso daí é uma forma que existe também de unir essa questão do município com o governo federal
com dados quantitativos. Então, porque, por exemplo, às vezes num bairro tem 500 crianças e aí a gente tem, com análise quantitativa, com a questão da ciência de dados, que a gente pode prever, bom, daqui a 10 anos, será que a gente vai ter quantas crianças naquele bairro? Até para a gente poder planejar o tamanho da escola. Sim. Sim. Prever o crescimento, né? Eu trabalhei com isso Muito no legal. governo federal e eu era responsável, né? Trabalhei numa equipe responsável por fazer a codificação dos CEPs de boa parte aqui do estado de São Paulo, da região de Cajamar para cá, Osasco, Itapevi, Barueri, Alphaville, Grande ABC, capital. E essas informações todas tinham que ser em conjunto com as autarquias municipais, porque a gente tinha que se basear nas leis do município, né, para a criação dos bairros, para a gente também poder fazer a criação dos CEPs. E também tinha essa questão da projeção do crescimento, porque se a gente deixasse uma faixa de CEP que fosse prevendo um crescimento, né, baseado nas informações da prefeitura, que se tivesse errado, podia ocorrer, por exemplo, do bairro crescer muito em relação a logradouros e tudo mais, e a gente não ter CEP para colocar. E aí já ocorreu muitas distorções aqui em bairros e até em municípios aqui da Grande São Paulo, onde você tem no meio de um bairro um CEP que pertenceria a outra região. Assim, algumas coisas bizarras. Assim. Nossa. Então, aí legal. A gente pode ver, Rayane, respondendo a sua pergunta, como é que a pesquisa quantitativa de dados é importante para as políticas públicas, para realmente que um país funcione olhando para frente. Tá? Legal. Isso aí é muito importante. Muito importante. E você consegue ver, assim, um mercado competitivo nessa área? Porque, assim, uma visão minha aqui, parece que as empresas ainda não perceberam a importância desse dado qualitativo. Algumas, né? Mas no sentido, assim, de empresas mais conservadoras. Parece que, assim, não aplica uma parte mais estatística, uma parte mais de ciência de dados mesmo para esse tipo de dado. Acho que eles valorizam muito, igual a me citou, o valor de ganho e não sei, acho que tem essa questão de cliente, agora a gente está vendo muito, né, de como esse cliente o que esse cliente faz. Como é que você vê isso nesse mercado? Você está falando o quê? Em relação à pesquisa qualitativa, quantitativa, em relação a empresas ou em relação ao governo? Me A esclarece essa empresas. pergunta. A empresas mesmo. Porque o governo a gente sabe que está aí, né? Precisa avançar, que o governo precisa avançar. Tá aí. Isso. Mas para a empresa, assim, privada, no caso, você acha que eles já estão começando a perceber essa importância, estão começando a valorizar mais esse tipo de dados, esse tipo de análise? De análise qualitativa ou quantitativa que você está perguntando? Qualitativa. A gente tem que lembrar que a empresa... Alô? Oi? Eu estou aqui. Ah, tá. Oi. Rayane... É que minha câmera caiu. Pode tá. falar, estou aqui. O grande objetivo de uma empresa é gerar lucros. Ela é criada para isso. Sim. E aí a gente teve, dentro da comunidade, foi um bate-papo, uma conversa que eu falei sobre pesquisa qualitativa com o Megaron e com algumas pessoas. Eu acho que a Rayane também estava presente naquele... Tava. O Almir, eu não me recordo. Estava sim. E aí, então, o Megaron, ele falou de uma área que é o UX Researcher, se eu não me engano. Esse daí é o nome. Depois eu fui procurar e existe, tá, uma área em grandes empresas onde que existe uma pessoa que faz uma pesquisa qualitativa, tá? Mas muito em cima do site. Entendi. Tá? E aí, então, primeiro tem a questão, a pessoa
clicou muito em determinado carrinho, em determinado produto, e aí, então, isso daí eles primeiro fazem a análise quantitativa, e aí, então, dependendo do pessoal de UX, eles vão ver essa questão da pesquisa qualitativa, mas muito direcionado. Eu não vou me aprofundar, Rayane, tá? Porque realmente eu não tenho expertise, não tenho... foi uma coisa assim que depois que o Meigron falou, eu fui procurar, fui dar uma olhada, achei legal, tá? Então, pelo que eu entendo hoje, é dessa forma que as empresas elas estão fazendo pesquisa qualitativa. A maneira como a gente faz, tá? Que eu trabalhei na academia, pesquisa qualitativa, só a Embrapa. A Embrapa é uma empresa, tá? Ela é governamental, mas ela é Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Ela faz, mas é para pesquisa. Tá? E a partir daí para os seus produtos. Tá? Produtos sempre no viés, lembrando que é da ciência. Entendi. Tá? Então, Legal. assim, eu vou ficar te devendo essa. Não, tá ótimo. Acho que é. Na área de geoprocessamento, eu não vejo muito dados que as pessoas consigam tirar valor por aí. Eu vejo, claro, algumas empresas especializadas que utilizam muito dados geoprocessados, mas eu acredito que o geoprocessamento ele pode trazer um valor muito grande para empresas pequenas, empresas menos específicas e mais abrangentes, mais gerais, mas eu vejo pouco, assim, eu vejo como um nicho ainda, né? Como que você enxerga essa questão do geoprocessamento, você como geógrafo e agora como cientista de dados, nessa importância disso e como isso está sendo utilizado hoje? Olha, eu posso te falar na área de geoprocessamento em relação à área governamental, tá? Como Sim, cliente. pode ser. Tá? Como cliente. Existem empresas que vendem produto para a área governamental e não é barato, tá? Onde que faz um raio-x do município, tá? Nessa parte de geoprocessamento. Legal. Então, por exemplo, na parte de deslizamento, em 2011, a região serrana sofreu o maior desastre climático do país e até aquela época, não sei agora, mas até aquela época ficou entre os 10 maiores do mundo, tá? Em relação ao desastre climático. E aí, então, uma equipe também da Secretaria do Meio Ambiente foi capacitado pelo governo do Japão para fazer essa questão de levantamento, inclusive com programas para fazer essa questão de toda essa parte georreferenciada, né? Então, fazer cálculos, por exemplo, de deslizamento, questão de topo de morro, etc. Como isso as empresas, se existem empresas que têm interesse nisso, né? Aí hoje eu não sei. Eu sei que para essas empresas que trabalham vendendo os serviços, geralmente é para a parte governamental que elas vendem os serviços delas. Tá? Legal. Daí, eu colaborei num trabalho do Plano Municipal de Arborização Urbana aqui no município. Então, a gente fez... Eu fui fazer uma pesquisa para ver quanto é que seria um trabalho de georreferenciamento da parte da arborização do município
e também com alguns outros interesses também para o município de fazer levantamento. Deu mais de 2 milhões de reais. Nossa. Tá? Então, é Isso um trabalho municipal. que não é barato, isso daí para a área urbana, tá? Do município. Não é barato, foi só para a gente ter uma ideia. Tá? A gente levou, na época, para os gestores, realmente não teve interesse, porque não existia a questão do orçamento para tal. E a gente tem que lembrar sempre que tem que ser feita uma licitação. Uhum. Tá? Então, era só para a gente ter uma ideia de valores. Então, a gente tem que lembrar que sempre tem que ter uma licitação, e então não foi nada de... Só para a gente ter uma ideia. No governo federal, eu participei de um projeto em que nós fazíamos o cálculo dos funcionários necessários para a entrega de correspondência em um município, por exemplo. A gente calculava a quantidade de funcionários, a quantidade de veículos, de moto, né, toda a mão de obra para poder fazer a entrega de correspondências de um município. E a gente passou a usar dados georreferenciados por uma iniciativa própria, né? A gente mesmo teve que aprender, foi uma experiência muito bacana. E a gente descobriu que, primeiro, na época, isso tem uns 10 anos mais ou menos, talvez um pouco menos, uns 8 anos. Na época, a gente não tinha quase nenhuma empresa que fazia esse tipo de trabalho, e as que tinham, assim, cobravam horrores. Então, a gente pegou uma base georreferenciada, que eram dados abertos, né? Que assim estava faltando quase tudo que a gente precisava, e a gente fez na mão. Então a gente tinha uma equipe de jovens aprendizes que a gente usava uma ferramenta do Google que chamava Scribd, é uma ferramenta que quase ninguém conhece, que você consegue desenhar por cima de um mapa no Google Earth ou no Google Maps. Então a gente traçava os logradouros do município na mão com a canetinha. Caraca! Feita no mouse, porque não tinha caneta ali, né? E isso mapeava aquele logrador e ele trazia as informações de georreferenciamento, a extensão, né? Qual a extensão daquele logrador, a topologia, né? Pegava várias informações e a gente exportava aquilo para o Excel, né? Depois levava isso para um outro banco de dados e calculava alguns índices para poder calcular o efetivo necessário para a entrega de correspondência. Mas aí a gente conseguiu conciliar um monte de informações, assim, né, de georreferenciadas, e aquilo para mim era uma coisa tão rica, né, de você poder ter informações sobre o município ali, que você podia colocar qualquer coisa, você podia colocar um comércio, uma escola, um posto de saúde. Então, assim, a gente via muito valor naquilo, né? E hoje em dia, mesmo, né, com muita coisa bacana, a gente não consegue ver tanta coisa. Lógico, tem algumas empresas específicas, né, que trabalham com nichos, e óbvio, deve ser uma dessas que cobrou 2 milhões aí, mas a gente percebe que não tem tantas aplicações, né? No site do governo federal, por exemplo, você tem alguns dados abertos que são georreferenciados. Esses dias eu estava brincando aqui com os dados de ônibus da Prefeitura de Belo Horizonte. Então, você pegava os dados em tempo real, conseguia mapear ali no mapa, né, no mapa do Google, por exemplo, ou qualquer outro que você gerava ali na hora com 2 linhas de código, e conseguia ver os ônibus se locomovendo, descobrir a linha, Caraca, que de onde legal. que ele saía, de onde que ele chegava. Então, O que assim, dá para fazer com dados isso, né? muito ricos e abertos, né? E a Sim, gente não vê abertos. muita exploração. E verdade. aí, pegando esse gancho, como a gente não tinha 2 milhões de reais, o que a gente fez? Seguindo esse caminho, com a prata da casa também. Tá? A gente, uma paisagista e um geógrafo, ele com bacharelado em geografia, também com Google Earth, tá, gente? Ele pontuou as árvores, tá? Olha que aqui é um município arborizado, da área urbana de Nova Friburgo. Ele foi pontinho por pontinho. Tá? A paisagista pegou isso, e aí eu já não me lembro qual a ferramenta que ela utilizou. Ela fez um mapa de calor, tá? Para verificar o que seria esse mapa de calor
falando em palavras bem simples. Quanto mais concentradas as árvores, vai mostrar mais uma cor mais forte. E onde tiver menos árvore ou árvore nenhuma, ou não vai ter cor, ou a cor vai ficar mais fraquinha. Sim. Tá? E aí, então, pegou a área urbana do município quadriculado para a gente ter uma ideia, tá? Com bastante, dentro da situação, com uma precisão razoável, para a gente, então, propor o Plano Municipal de Arborização Urbana. Então, como você, Almir, como a gente também não tinha esse valor que eles pediram, a gente foi com a prata da casa mesmo. Eu já fui aprender, né? Eu já fui a estagiária que marcou as arvorezinhas lá. E era eu que fazia essa parte. Estagiário também. Marcava a arvorezinha, marcava a casa, marcava tudo. Bom, gente, vamos caminhando já para o nosso final, infelizmente. Uma pergunta assim, que a gente sempre faz é: onde você quer estar ou pretende estar daqui a 5 anos? Você vai atuar como cientista de dados ou não sabe ainda? Não, o que eu pretendo é estar como cientista de dados em uma grande empresa. Eu quero migrar, tá? Quero trabalhar em empresa Sair total, assim, da sua área. e ser referência. Legal. Ser referência. Então, é realmente trocar de área. Você quer ser conhecida como cientista de dados. Exatamente, é o que eu quero. Que legal. Né? Legal. Caraca, Caraca, daqui a 5 anos estejamos, tá? Vamos ter essa mesma conversa. Uma conversa independente de que Sim. plataforma, tá? Falando que nós estamos onde queríamos estar, tá? Almir, Isso, nossa. Rayane, muito obrigada. Maravilhoso. Tá? Muito obrigada a você. Para finalizar, a gente sempre pede uma frase assim, que você acha que pode ou ajudar o pessoal, ou conselho, ou algo que você queira deixar aqui para quem está ouvindo e vendo a gente. E o Almir depois vai falar uma frase dele. Aprender sempre. Sempre, sempre, sempre. Não para, gente, não para. É isso aí. A minha frase é mais uma que eu costumo repetir aqui, da gente, como o Amazile falou, como muitos outros convidados já falaram aqui antes, olha, eu nunca pensei em me ver programando. Tá aí, gente, tá aí. A gente sempre fala, é só você vir, se esforçar um pouquinho. É só querer. Nem é tão difícil, e é tão apaixonante, já desde o começo, que por si só, isso já te impulsiona a continuar. Sim, é maravilhoso. E a minha deem valor às pesquisas qualitativas, que pode mudar um país. Soltei no ar, não vou falar mais sobre nada. Muito obrigada pela sua presença. Foi uma conversa muito boa. Obrigada, gente.